Aquela luta na lua de Júpiter certamente é uma das melhores lutas de todos os mangás, e é bem provável que muitas das pessoas que acompanham o mangá de One Punch Man hoje começaram naquele hype insano da luta do Garou contra o Saitama, e talvez por isso muitas das pessoas não saibam que antes do Garou também teve outros arautos, assim como depois também teve o Void, mas qual deles é definitivamente o arauto mais forte? Bom, é isso que a gente vai descobrir agora. O primeiro arauto de maneira oficial e confirmada dentro da obra é o Mendigo Imperador, que diferente dos seus sucessores, ele era um humano de carne e osso, e talvez por isso ele seja um pouco mais fraco do que os outros. A sua primeira aparição acontece dentro da base da Associação dos Monstros, onde o seu oponente era o imortal herói classe S Zumbi Man, e o motivo que torna ele extremamente fraco não vem 100% do fato dele ser um humano, mas também do fato dele ser um humano, porém sedentário. Como ele mesmo diz, antes de ser abençoado pelo poder de Deus, ele era um CLT qualquer que era constantemente humilhado pelo seu patrão. Até que um dia ele se pega olhando para os céus e imaginando como a humanidade não é digna do planeta que eles possuem. Então, em busca de um jeito de se tornar um só com a Terra, ele resolve ir jogar no Vasco, mas God aparece para ele e concede uma parte dos seus poderes divinos. Desde então, ele consegue manipular esferas de fogo cujo o poder destrutivo é forte o suficiente para pulverizar quase tudo que encosta. Até mesmo o monstro de calamidade dragão como o Furrefeio Vomitado é fortemente afetado por essas esferas de energia, e como eu disse no começo do vídeo, o físico dele é ridiculamente baixo, praticamente equiparado ao de um humano normal, mas com essas esferas ele consegue se defender de algumas coisas que são mais rápidas do que a capacidade de reação dele, como por exemplo projéteis de arma de fogo mesmo com ela sendo disparada a queima-roupa. E esse poder que o executivo da Associação dos Monstros possuía era tão overpower que mesmo ele tendo basicamente o nível de combate de um humano normal, ele era crente de que somente com isso ele poderia vencer toda a classe S dos heróis sozinho, ou seja, o poder de ataque dele com essas esferas de energia é certamente um dos maiores da obra. Mas se você viu meus vídeos anteriores, você sabe que isso não passa de opinião dele, tanto que o Amai Mask ia mandar ele dessa para melhor sem que ele percebesse o que aconteceu. O segundo arauto de God também aparece na Guerra das Associações, mais especificamente na luta entre a Tatsumaki e a Gyoro Gyoro, onde após a Tatsumaki randomizar o líder de fachada dessa organização, o verdadeiro líder acaba aparecendo e ele, que na verdade é ela, acaba se revelando como Psychos, e junto disso ela acaba consumindo um vinho mágico que aumenta os seus poderes mentais, o que não adiantou muito, pois para Tatsumaki não importa muito se o nível de ameaça é dragão médio ou baixo, ela vai solar em poucos instantes, e foi justamente isso que aconteceu. Só que a luta não acaba por aí, pois a Psycho, se recusando a perder naquela luta, resolve se fundir com o Orochi para tentar o terceiro round contra a Tatsumaki. Só que no meio disso, God acaba aparecendo e turbinando essa fusão de dois monstros de calamidade dragão, resultando no nascimento do provável primeiro monstro nível Deus, a Psycho Orochi. O seu nível de poder era tão alto que apenas com um ataque casual ela conseguia cortar um tampão do planeta sem muitos esforços. E só lembrando que pelo fato da Psychos agora estar amplificada pelo poder de God e fundida com o Orochi, ela possivelmente pode absorver a energia do núcleo do planeta para assim amplificar ainda mais o seu poder de ataque. E diferente do Mendigo Imperador, que só tinha um nível de ataque alto sem um físico parecido, a Psychos tem ambos à sua disposição, tanto que ela conseguia manter uma luta equilibrada com a heroína mais forte da classe S. Mas apesar disso tudo, o poder da Tatsumaki em combinação com um dos outros heróis da classe S supera essa fusão insana de poder divino e de monstro. O terceiro arauto de God é o mais famoso e com certeza aquele que tem o visual mais irado, o Garou Cósmico. Você deve ter percebido que o nível de poder dos arautos em comparação com os anteriores meio que acaba dobrando.
E isso é verdade, pois o poder da amplificação de God vai depender unicamente da base do material original, uma situação que por sinal é até muito parecida com as células do Rei Orochi. Então, resumidamente, o Garou é mais forte do que os anteriores por justamente ter uma base melhor quando ele foi abençoado com o poder de God. Tanto que mesmo antes da sua forma final, sua força física era tão alta que mesmo o Saitama absorvendo grande parte do impacto, a força exercida por ele ainda era capaz de destruir um país inteiro que estava lá embaixo. Já na última forma antes da cósmica, os punhos do Garou eram fortes o suficiente para causar uma distorção no espaço, ameaçando a liberar o God, a maior entidade até então de todo o universo. E após ele ser abençoado pelo poder de God, os seus ataques superavam em muitos ataques do Mendigo Imperador, o antigo Arauto de God. Então o nível de poder do Garou cósmico é realmente muito alto. Mas o problema é que o Garou tem aquela parada de ficar copiando as habilidades de combate dos seus oponentes. Só que agora, com o poder de God, ele não só copia as habilidades de combate, ele também passa a copiar o próprio corpo físico. Só que o físico que ele copiou é justamente o do próprio Saitama, e ele faz isso várias e várias vezes, tanto na luta que acontece aqui na Terra, quanto na luta que acontece na lua de Júpiter. E como a força do Saitama cresce infinitamente pela ausência de um limitador, aquele feito que deixou um rombo no universo eliminando várias galáxias e sistemas solares, agora não é nada pro Garou do futuro. Então assim, aquele Garou cósmico da lua de Júpiter contra o Saitama é completamente superior aos antigos Arautos do God e chega até ser um crime fazer uma comparação direta. E por último temos o Empty Void, que inclusive foi o motivo da criação desse vídeo, saber quem entre os dois é o Arauto mais forte. Mas assim galera, a resposta para essa pergunta vai depender da versão considerada do Void, porque assim, se eu não me engano, o Void teve 3 versões oficiais, só que todas elas foi rebutada pelo Murata e a que ficou como oficial, o Void não é lá aquelas coisas. Então se for considerar essa versão, o Garou é definitivamente o Arauto mais forte, mas se for considerar a versão anterior, o Void certamente limpa o Garou do mapa sem muitos esforços, pois mesmo que o Garou tenha copiado o físico do Saitama lá na lua de Júpiter, o que acabou concedendo para ele uma força inigualável, todo esse poder foi absorvido pelo antigo Void, e o próprio Blast reconhece que o Void era sim uma ameaça maior do que o Garou, e isso sem contar que o Void pode ascender dimensões superiores e dobrar elas como ele bem entender. Então, considerando a versão oficial e não a rebutada, o Arauto mais forte é o Garou sem sombras de dúvidas, mas considerando a antiga, o Arauto mais forte é o Void e o segundo lugar fica com o Garou.